Oi, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa atividade no Olho do Furacão. Hoje a gente está com o professor Henrique Rechier, que é professor do Leane, do Cefet, né? Boa tarde, Henrique. A gente vai fazer um debate a partir da tese de doutorado do Henrique, tá? Deixa eu pegar aqui o nome de novo. Só um minutinho. De pé como homem, a construção da masculinidade da Frente Negra Brasileira e no Teatro Experimental do Negro, tá? Então, antes de passar a palavra para o Henrique, eu vou elaborar minha primeira pergunta, né? Sou Jaime, professor do Instituto de Economia, e vou te fazer, então, uma primeira pergunta para a gente abrir nosso papo, tá, Henrique? Estava lendo a sua tese, achei muito interessante, né? Fala de dois movimentos sociais referentes à população negra no Brasil, num momento histórico, as primeiras décadas pós-abolição da escravatura aqui no Brasil, né? Como eu estava comentando com você aqui no bastidor, achei bastante interessante várias conexões, né, com discussões que, por exemplo, o Clóvis Moura faz na obra dele, ali no Dialética Radical do Brasil Negro, em especial um capítulo que eu dei uma aula sobre isso semana passada para os alunos lá de Formação Econômica do Brasil, que é o debate de linguagem e dinamismo cultural do negro, né? Que ele vai falar da Frente Negra Brasileira, da imprensa negra, né? Ele senta a pesquisa dele no estado de São Paulo, mas é interessante, porque ele pega movimentos ali que você está pegando também. Então, uma primeira pergunta, né? Eu queria te pedir, na verdade, né, para dar uma contextualizada histórica essa primeira metade aqui do século XX, que é mais ou menos o recorte que você tem, talvez um pouquinho mais, né, do que só a metade do século XX, para explicar para a gente qual a origem desses movimentos sociais, a importância da Frente Negra. Você coloca ali, de certa forma, também a conexão com a literatura sobre o negro e produzida por negros e negras, né? Queria ouvir um pouco de você, se você puder dar esse primeiro panorama histórico aqui para a gente começar nosso papo. Obrigado e boa tarde. Bom, boa tarde, gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? É a primeira vez que eu falo depois da defesa, né? A primeira vez que eu falo sobre a tese mesmo, né? Que a gente fica um pouco afastado da tese quando a gente acaba. Então, eu nem li ela assim para essa entrevista, eu dei uma pincelada em algumas coisas assim, mas eu ainda estou indo um pouco distante dela, porque eu fiquei 5 anos, né? Ali imerso naquilo, então realmente é difícil depois, né? Tem todo um processo assim. Mas eu queria agradecer a minha primeira oportunidade. E, bom, o contexto é aquilo que você já mapeou um pouco, né? Ou seja, eu pego ali a Frente Negra Brasileira, que é a década de 30, de 31 a 37, mais específico, né? E eu pego também a década de 40 ali no Teatro Experimental do Negro, né? O Teatro Experimental do Negro avança, mas eu pego a década de 30 e o início da década de 40, né? Que, na verdade, eu foco não só os movimentos negros sociais, né? A Frente Negra Brasileira e o Teatro Experimental do Negro, mas eu estou preocupado também com os periódicos. Ou seja, esse período histórico, grande parte dos movimentos sociais negros tinham os seus periódicos, seus jornais, né? Era o meio deles comunicarem com as pessoas, né? Com outros negros, com a massa, com os trabalhadores, etc. e tal. E no caso da Frente Negra Brasileira, a gente tinha a Voz da Raça, né? E no Teatro Experimental do Negro nós tínhamos o Quilombo. Então, a década de 30 ela aconteceu muita coisa, né? Assim, guerras, conflitos nacionais. Então, a frente ela está imbuída também desse momento histórico, né? Tanto que a Frente Negra Brasileira ela tem, apesar de eu traçar algumas relações e conexões com o Teatro Experimental do Negro, né, ela tem outras preocupações, né? O teatro, tanto que o meu debate de masculinidade ele está muito alinhado a isso. Que tipo de masculinidade vai se conformar na década de 30? Né? O que está acontecendo? Tem revoluções? Tem guerra mundial? O que está acontecendo ali em que isso vai influenciar, né, do ponto de vista internacional nacional, a construção dessa masculinidade? E ali, num período ali
depois ela acaba no final de 37, tem um Estado Novo, depois do Estado Novo tem a reabertura, então você tem um teatro experimental do negro surgindo ali no momento ali, né, mais democrático, vamos dizer assim, então as preocupações acabam sendo outras, algum tipo de masculinidade que já vai dialogar com esse momento histórico. Então, basicamente, são momentos bastante importantes da nossa história, né? Essas 2 décadas aí, 30, 40, 50, né? Em que eu vou pegar esses 2 movimentos e vou pensar, mas quem são esses homens que estão ali dentro? Quais são suas preocupações? Quais são suas demandas? Né? Então, de forma muito rápida, né? E en passant, assim, é mais ou menos isso que eu me pergunto na tese, né? Então, esse é o contexto no qual a minha tese está inserida. Maravilha, Henrique. Vou só comentar uma coisa antes de passar para o Wilson, que é uma coisa importante, né? Nessa atividade aqui no Olho do Furacão, né, está no âmbito de uma atividade de extensão que a gente tem, que é o Problematizes, tá, pessoal? E nesse semestre a gente está focando o debate em torno da questão do problema da escravidão no Brasil, a questão do racismo no Brasil, né? Que a gente está montando um curso sobre a relação entre capitalismo e escravidão, né? Como a escravidão foi funcional para o capitalismo mundial, em especial para o capitalismo que está nascendo no Brasil nesse período de virada do século XIX para o XX, tá? E daí que a nossa colega Eloa, que já vai estar aqui entre a gente, sugeriu a entrevista com o Henrique. Wilson, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, demais presentes. Henrique, eu sou o Wilson Vieira, professor que estuda Economia da UFRJ. Estou aqui junto com Maria Malta, Jaime Leon, Jackson, que estão aqui no Laboratório dos Marxistas. Então, o Olho do Furacão está dentro desse laboratório, uma das atividades que a gente desenvolve. Bem, eu vou aproveitar e vou passar uma questão, né, que foi elaborada por um dos nossos integrantes, o Patrick Oliveira, que não pôde estar aqui, para a gente continuar nosso bate-papo, que é o seguinte. Henrique, a ideologia neoliberal representa um aprofundamento do individualismo metodológico e da busca por soluções sociais dentro da ótica do mercado. Diante do que Francis Fanon chama de ambiguidade extraordinariamente neurótica do negro, como você vê os homens negros diante desse quadro neoliberal atual de empoderamento, empreendedorismo, etc.? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Assim, o que eu posso dizer é que, pegando o empreendedorismo para fazer a conexão, eu acho que desde a experiência histórica das pessoas negras, ela tem no empreendedorismo no sentido mais amplo, né? No sentido lato, ou seja, o empreendedorismo no sentido das pessoas terem que se virar dentro do mundo do trabalho, né? Para se sustentar. Então, esse empreendedorismo, que hoje em dia, né, toma novos contornos, na verdade, sempre foi uma maneira das pessoas negras sobreviverem, né? Então, e não foi diferente com os homens negros. Então, se a gente for lá nos escravos de ganho, né? Ou seja, se a gente começar a traçar historicamente como é que os homens negros sobreviveram, é dessa maneira, né? Então, antes da gente pensar no mercado de trabalho com carteira, com direitos e com deveres, etc. e tal, né? Esse personagem, né? O homem negro, ele teve que se virar de diversas formas. Eu acho que então, o empreendedorismo, essa ideia do empreendedor, faz parte da nossa experiência histórica. Agora, obviamente, quando a gente pensa num empreendedorismo mais contemporâneo, tem várias camadas esse empreendedorismo, né? Você tem um empreendedorismo de subsistência, você tem um empreendedorismo com certo potencial produtivo, você tem um empreendedorismo, vamos dizer assim, como está inclusive na pergunta, emancipatório, no sentido de que a sua forma de empreender
conseguiu lhe trazer condições materiais para você ter uma certa independência, uma certa autonomia, ter um respaldo material para você e sua família, e etc. e tal. Então, tem vários segmentos dentro dessa ideia de empreendedorismo, né? E aí, no caso, os homens negros eles estão inseridos nesse empreendedorismo, infelizmente, de uma forma muito precarizada ainda, né? Dentro dessa informalidade, né? Ou seja, sem direitos, ou seja, esse trabalho de sol a sol, extenuante, de subsistência, né? Como a gente falava antigamente, você tem que matar um leão todo dia, né? Por exemplo, o meu avô, pai do meu pai, ele teve carteira assinada aos 44 anos, com a minha idade agora, eu tenho 44 anos, foi a primeira vez que ele teve uma carteira assinada. Então, ele era biscateiro, né? Ou seja, era biscate, fazia de tudo, né? Essa coisa que você faz de tudo e tal. Então, acho que isso e empreendia, né? Então, eu acho que, independente da lógica neoliberal, isso o empreendedorismo foi uma forma do homem negro se sustentar, né? Então, isso é uma coisa bem importante. Agora, isso também, essa coisa do empreendedorismo, está muito ligado com a educação. Ou seja, esse lugar dentro do empreendedorismo dos homens negros, muito aquém do que poderia ser, uma literatura especializada que faz essa conexão entre mercado de trabalho e educação, mostra que esse déficit educacional dos homens negros, que é o grupo, se você pega do fundamental até a pós-graduação, ele é o grupo de menor escolarização, de evasão, de déficit idade série, né, de expulsão, de repetência, ou seja, então todos esses elementos, né, eles vão acumulando. Então, quando chega na hora de empreender, isso faz uma diferença, né? É claro que a experiência vivida ajuda esses homens a sobreviverem, né? Mas é preocupante como é que eles se inserem nessa questão do empreendedorismo até hoje, né? Então, eu acho que é preciso também a gente estar atento, acho que uma discussão pertinente à ideia de empreendedorismo, sobretudo quando a gente faz esse recorte de gênero masculino e relações raciais e raça, surge essa figura do homem negro, a gente tentar entender essas conexões, né? Que tipo de empreendedorismo esse homem está? É no formal? É no informal? Né? Qual é a relação entre educação e empreendedorismo? Né? Qual é a relação entre educação e empreendedorismo, acidente de trabalho, saúde mental, enfim, aí tem várias derivações. Mas eu acho que, para a sua pergunta, eu acho que eu colocaria, não respondendo tanto ela assim, mas colocando outros elementos para a gente também pensar, né? Que essa dinâmica entre educação, empreendedorismo, a própria história do negro no Brasil, desde a escravidão até o pós-abolição, também que é uma crítica muito contundente em torno de como é que foi feita a Lei Áurea. Então, como é que você tem essa inserção do negro no mundo do trabalho pós-abolição, né? Ou seja, foi dada educação, foi dada saúde, foi erigido no pós-abolição uma legislação para dar conta da inserção desse personagem no mundo do trabalho, ali naquele capitalismo dependente, naquela indústria ainda rudimentar. Quais foram as predileções do poder estatal ali, né? Então, tem toda essa discussão sobre a imigração e etc. e tal. Então, como é que isso se deu? Então, são questões que eu acho pertinentes à sua pergunta também, né? Obrigado, Henrique. Maria, pode fazer a sua. Oi, Henrique, tudo bom? Henrique, vou te falar, a gente, no Laboratório de Estudos Marxistas,
a gente tem uma certa implicância com essa ideia de empreendedorismo, né? Porque a gente acha que ela meio que maqueia uma relação de trabalho que é precarizada, né? E na hora que você contou isso, né, de essa forma, né, ser uma forma habitual do homem negro e da mulher negra também, né, entrarem no mercado de trabalho no Brasil, é muito interessante a gente perceber como essa precarização ela tem uma história racial. A minha pergunta, coisa que veio à minha cabeça, assim, toda vez que a gente pensa nos marcos, né, da sociedade que a gente tem, quando a gente pensa no homem, a gente pensa na mulher também, né? A gente não tem a variedade de papéis sociais que nos tire dos lugares do masculino e feminino de uma forma mais estrutural. São esses dois lugares que normalmente a gente tem representados. E eu fiquei muito impressionada quando eu vi aquele filme 13ª Emenda, que, enfim, vai falando de uma coisa que aconteceu aqui também, né, com a Lei de Terras, enfim, de uma marginalização das pessoas negras, em especial com relação à propriedade sobre a terra. E isso veio junto com a construção do homem negro como assim, uma espécie de terror social, né? Que seria capaz das piores violências, inclusive violências sexuais eram associadas aos homens negros com muita frequência, né? Uma ideologia, né? de marginalização e brutalização do homem negro. Eu queria saber como é que você percebe, né? Que foi construída a imagem do homem negro no Brasil a partir do momento que ele deixa de ser escravo. E, na sua visão, também, qual a diferença entre a construção histórica do homem e da mulher negra no Brasil, se a gente considerar as questões sociais e ideológicas? Seu som está desligado ainda, Henrique. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Bom, essa questão do homem negro, dessa imagem brutalizada do homem negro, né? Ela, enfim, alguns autores já se debruçaram sobre essa figura, né? Essa representação muito forte. E tem um autor, o Stuart Hall, ele tem um livro chamado Cultura e Representação, em que ele foca muito nisso, né? Então, a própria Angela Davis também, quando você falou dessa violência, né? Inclusive da violência sexual, né? A Angela Davis também ela se debruça nessa figura do homem negro, né? Como um potencial estuprador, né? Então esse terror social que você fala é muito isso. E o que geralmente eu penso assim em relação a isso, que não está muito bem claro, pelo menos nos autores que eu leio sobre os estereótipos em torno da masculinidade dos homens negros, né? Em geral, isso já é claro, isso já é colocado, mas eu acho o seguinte, o colonialismo, ele basicamente foi uma guerra, né? Uma guerra de longa duração, vamos dizer assim, mas você tem uma guerra colonial, né? Uma guerra, um confronto militar, um confronto bélico, né? Em que determinadas nações invadem militarmente outras, né? E a partir desse embate, desse confronto, você vai negociar algumas coisas ali, vai tomar terra, vai negociar escravos e etc. e tal. E aí você tem as justificações ideológicas, religiosas por trás disso, mas, em grande medida, você tem um embate militar. E aí a supremacia bélica da Europa naquele período histórico definiu o curso do colonialismo, né? Então, eu acho, o que acontece? E aí a gente tem que pensar o seguinte: basicamente, uma guerra é uma guerra entre homens, né? A guerra são homens de um determinado nação e invade um outro território, e a primeira linha de defesa desse outro território geralmente são os homens desse lugar. Então, você tem um confronto basicamente masculino.
E aí o que acontece? Quando você tem esse embate masculino e um lado perde, esse lado vencedor ele vai criar uma série de representações para se vender como o vencedor. Então, o vencedor, em geral, é laureado, né? Tem uma imagem positivada, e o perdedor ele vai ter o ônus de ter perdido. E aí você tem uma série de representações negativas sobre esses homens que perderam a guerra, né? Vamos dizer assim, nos termos que eu estou usando, que perderam a guerra colonial. Então, essa imagem do homem negro e de todos os homens dos territórios colonizados, árabes, africanos, indianos, etc. e tal, eles vão passar por essa degradação imagética, dessa degradação da sua existência como ser humano, né? Ou seja, então essa brutalização é comum. Então é um homem, e aí você varia, ou seja, um homem negro ele é violento, ele é agressivo, né? Ele é potencialmente um estuprador, né? E ao mesmo tempo também ele é passivo, ele é apático, né? Você tem a figura do pai João, vamos dizer assim, né? O pai João é esse negro mais colaboracionista, mais apático, né? E ao mesmo tempo você tem essa figura do homem negro também mais violento. Então você é o que o Homi Bhabha e o próprio Stuart Hall ele vai dizer que você cria um estereótipo inescapável para esses homens. Ou seja, ele é tanto um menino, um homem infantilizado, né, passivo, inerte, com ter um terror da violência brutal e sexual. Então, você fica nesses dois polos aqui, então o homem é difícil de você escapar dessa estereotipia, né? Então, o Hall, o Homi Bhabha e alguns outros autores, eles ficam nisso, ó, como uma espécie de imagem simbólica total, em que o homem negro ele vai se degladiando dentro dessas imagens e ele não consegue escapar. É claro, tem algumas coisas dentro disso aí, mas do que você está trazendo para a discussão, eu acho que essa imagem do embate masculino, que é o que o Rolfe vai chamar aqui do Brasil, desse medo do homem negro, né? Dessa tensão entre homens negros e homens brancos, ele chama de falomaquia, né? Ele vai dar esse nome, inclusive ele tem um artigo com esse nome, falomaquia, que basicamente, pegando falo como essa ideia de poder, esses homens, o masculino em confronto, né? Pelo poder. No caso dos homens brancos, para sua manutenção, para a manutenção desse poder, né? E dos homens negros, de alguma maneira, tentando alcançar algum tipo de poder a qual é subtraído deles a todo momento. E aí a questão você falou da diferenciação, né, dessa construção de homens e mulheres, né? Ou seja, então, se por um lado você tem que transformar um homem negro numa espécie de terror ambulante que deve ser contido, tanto é que na 13ª emenda você traz essa coisa, né? E nos próprios indicadores sociais que a gente pode levantar, o homem negro ele é o grupo social e racial que tem, vamos dizer assim, o seu direito à vida mais desprezado. Ou seja, as taxas de homicídio, as taxas de suicídio, ou seja, dos homens negros, são exorbitantes, né? Então, no caso das mulheres negras, essa estereotipia do agressor, do medo, ela já perde potência. Ela já não é tão... Ou seja, a mulher é como se a mulher negra ela não fosse um perigo para os homens brancos. Ela não vai tomar o lugar dos homens brancos. Ela entra em outras modalidades de estereotipia. Uma estereotipia
muito forte que, para a gente continuar nessa conexão do medo, se o homem negro é o medo da violência, a mulher negra ela passa um pouco por esse medo da desagregação familiar das famílias, sobretudo das famílias brancas. Ou seja, é como se a mulher negra ela sofre um tipo de hipersexualização em que essa hipersexualização ela pode, de alguma maneira, influenciar negativamente na conformação das famílias brancas, porque ela é um perigo. Aí ela vira um perigo, mas ela é um perigo para o homem branco, no sentido de que ela acaba virando uma tentação para esse homem branco, a figura da mulata, né? Não é à toa que a gente tem a figura da mulata muito em voga, né? E ela também acaba sendo um perigo para as mulheres brancas, porque é aquela que pode, de alguma maneira, vamos dizer assim, desvirtuar o marido delas, né? Então, tem esse elemento do perigo, da ameaça da mulher branca, que não é tão em torno assim, de uma violência física, né? Do embate, né? Do conflito armado ou coisa do gênero, mas ela é aquela coisa que pode deteriorar a família burguesa, né? Os bons valores cristãos, né? A Jezebel, né? Enfim, vai entrando nesses arquétipos da mulher hipersexualizada, que no qual o homem negro também passa, mas eu acho que é um outro tipo de hipersexualização, né? Deixa eu só fazer uma pergunta pelo Patrick, que tem a ver bastante com essa discussão de falomaquia, se eu entendi direito do Henrique, tá? Já passa a palavra, tá? Mas eu queria fazer um comentário e a pergunta do Patrick. O comentário Posso é o seguinte, só agradecer? Claro. Obrigada, Henrique. Falou, Maria. Não, é porque no livro do Clóvis Moura, que eu comentei um pouco mais cedo, ele comenta um pouco o que a Maria estava comentando. Enquanto a Maria fez a pergunta, eu lembrei do que o Clóvis Moura fala, né? Que algumas determinadas situações, ainda no século XIX, no período que eles chamam de escravismo tardio, né? Em que os símbolos de dominação do senhor branco com os negros não estavam presentes em algumas situações específicas de forma violenta, por isso que eu me lembrei na fala da Maria, e aí estupravam a mulher do senhor ou espancavam o próprio senhor, né? Uma forma de catarse do negro. A opressão não está presente contra esse senhor, e aconteceu exatamente isso. Estupraram a mulher dele e jogaram o cara na água e mataram ele. Depois foram punidos pelo Estado brasileiro, né? Em outros momentos, quando o senhor branco, né, e as formas de opressão não estavam presentes, isso podia, em catarse, vou botar aqui de forma, outro tipo de catarse, né, através da cultura, da arte, da música, do candomblé, da capoeira, né, mas também catarse. Tá, isso era um comentário. Agora, a pergunta que o Patrick quer fazer para você, que tem a ver com essa discussão da falomaquia, é o seguinte, vou ler aqui para você, tá? Henrique, na teologia medieval, o pênis entrou em decadência, visto como pecado original. E na racialização moderna, o pênis passou a representar a brutalidade do homem negro, enquanto falo o poder do branco, isso você estava comentando agora. Nesse sentido, a viralidade para o homem negro é uma busca a um mundo branco, em termos fanonianos. Há aqui, então, uma implicação de reconhecimento como ser humano, se esse mundo branco continuar existindo. Pergunta do Patrick Oliveira. Jaime, eu não sei quanto aos demais, mas houve falha, eu não consegui ouvir tudo. Eu não sei se os demais passaram por isso. Vocês querem que eu repita a pergunta? Por favor, Jaime. Talvez, Jaime, seja melhor eu ou o Wilson repetirmos, porque eu acho que foi a sua conexão que falhou. Peraí. Tá, eu posso repetir, eu estou com a pergunta aqui engatilhada. Tá. Vamos lá.
escutei ali até em termos fanonianos. Tá, então vou continuando. Há aqui uma implicação de reconhecimento como ser humano. Então, sendo a racialização parte do mundo branco, entre aspas, aí abre parênteses, capitalista, fecha parênteses, é possível que o negro consiga se ver como ser enquanto o parâmetro do mundo branco, entre aspas, existir? É isso. Legal. Tem essa primeira parte da pergunta que fala sobre da teologia medieval, né? O pênis entrou em decadência. Tem um livro chamado Uma Mente Própria, um historiador chamado David Friedman, que ele vai traçando ao longo do tempo, ele faz, na verdade, a história do pênis que ele faz, né? Então, tem esse momento em que você tem essa demonização do pênis. Contemporaneamente, você tem a questão do pênis, da politização do pênis, né? Então, acho que isso que ele traz também é muito bacana, né? Essa questão do pecado original. E aí, quando a gente chega na modernidade, essa racialização, né, você tem a racialização do pênis, né? Ou seja, então, se você racializa, né, as pessoas negras, e no caso o homem negro, você vai racializar o pênis. Então, o pênis negro teria alguns atributos, algumas qualidades que seriam diferentes da do pênis branco, né? Então, se o homem negro, grande parte da estereotipia em torno do homem negro passa por uma maior potência e agressividade física, né? Ou seja, então essa brutalização do homem negro, ele acaba ganhando em termos físicos, né? Então ele é mais forte, é um negão, né? Então ele é mais forte, ele tem uma maior potência sexual, o pênis dele é maior, né? Então esses são todos mitos coloniais em torno do corpo do homem negro, né? Então, por isso que na pergunta está essa coisa do bruto, né? Representar a brutalidade. Então, o pênis do homem negro também é brutalizado, né? Então, você tem um medo do homem branco desse pênis negro, né? Que é maior do que o dele. E por ser maior, em tese, seria capaz de dar maior prazer às mulheres, sobretudo às mulheres brancas. Tanto isso é um fantasma, né, na subjetividade e no imaginário dos homens brancos, que tem um livro da Leah Weiner-Schuckmann, que eu cito, inclusive, num artigo meu, em que ela tem uma cena contemporânea no Brasil, em São Paulo, em que dois homens brancos eles conversam entre si, e eu sempre gosto de citar esse exemplo, como é que esses mitos eles perduram, né? Em que tem dois homens brancos conversando e eles veem um casal interracial, que no caso é um homem negro e uma mulher branca. E aí eles questionam aquilo, assim, eles não veem com bons olhos aquilo, né? E aí um dos amigos ali fala que, na verdade, as mulheres brancas, né, estão com esses caras, com esses homens negros, por causa do tamanho do pênis, que é maior. E isso, de alguma maneira, daria mais prazer, atrairia elas, né? E que, na verdade, os homens brancos estariam roubando as nossas mulheres, né? E são termos que eles usam, né? Ou seja, então, o que tá nisso aí? Primeiro, assim, tem uma tensão masculina, uma competição de capacidade, de potência, de tamanho, de pênis, de capacidade sexual, de dar prazer e tal para as mulheres, no caso ali, em torno da heterossexualidade, né? E que as mulheres brancas são dois homens brancos, fazem parte do grupo étnico-racial deles, e que os machos de outros grupos étnico-raciais, em tese, não deveriam se relacionar com as suas mulheres. Então, essa construção desse pênis, desse homem estuprador,
ele está em torno desse medo do homem branco, em torno dessa sexualidade dos homens negros em possuir, em atacar as suas mulheres, coisa que eles fizeram não só durante todo o processo colonial, né, de estupro e de agressão sexual sistematizada, né, durante o processo colonial, durante séculos, como agora, no pós-abolição e durante mesmo o processo, eles tinham medo de uma espécie de revanchismo dos homens negros, né, de estuprar e violentar as suas mulheres. Indo para a segunda parte da questão, essa coisa da virilidade, né, que também é uma coisa que eu debato muito na tese, né? Porque eu acho que a virilidade, em geral, a gente debate a virilidade muito em torno da virilidade física, né? Eu sou viril, então eu sou forte, eu sou musculoso, enfim, em torno da... Mas você tem a virilidade moral, você tem uma virilidade normativa, de valores, ou seja, coragem, bravura, determinação, resistência, dominância, ou seja, então existe uma série de conotações que a virilidade possui e que, obviamente, vai variar ao longo da história, né? Que está embutido ali na virilidade. Então, quando o Fanon está falando ali da virilidade do homem branco, tem uma busca, a virilidade do homem negro, ele vai buscar no mundo branco, ele está falando me parece que ele está falando exatamente dessa relação entre pênis e falo. Ou seja, porque aí eu acho que ele fala de uma virilidade física, porque ele fala, inclusive, se eu não me engano, tem um trecho do livro que ele fala que quando os africanos chegam em Paris, na França, né? Não sei se só em Paris, mas quando eles chegam na França, a primeira coisa que eles fazem é ir num prostíbulo e se relacionar sexualmente com uma mulher branca, uma prostituta. E de que isso seria meio que um ritual de entrada desses homens negros nesse mundo branco. Então, ele vai buscar essa virilidade ao possuir sexualmente uma mulher branca, seja ela prostituta ou não, né? Então, tem um elemento da virilidade física, mas eu acho que a preocupação maior do Fanon ali é com o falo, ou seja, são com os valores viris relacionado à potência, mas não a potência sexual, mas a potência simbólica do exercício do poder, né? Ou seja, então esses africanos, esses homens negros chegam num território em que quem manda, né, em termos gerais, é o homem branco, é ele que tem o falo. Não é à toa que o próprio Davidson Faustino ele tem um texto que se chama O Pênis Sem Falo. O pênis dos homens negros, eles têm mais pênis, mas eles não têm falo, né? E ele até brinca, porque, na verdade, aí, no caso, os homens brancos teriam mais falo, mas teriam pouco pênis. E você tem uma tensão nessa dinâmica, né? E uma coisa meio conflituosa. Então, eu acho que tem essa questão, uma discussão que eu acho que, inclusive, tem alguns franceses, no livro A História da Virilidade, fazem muito bem, que eu uso muito para analisar, inclusive, como é que é a construção da masculinidade na frente e no teatro experimental do negro. E a terceira parte, para fechar da pergunta, que fala sobre essa possibilidade, né, do negro ser, né, que eu acho que eu entendi é do negro ser humano, né, ou seja, não ficar preso nessas estereotipias racistas, ele conseguir exercer a sua humanidade num mundo branco capitalista, né? Olha, eu entendo que sim. Eu não acho que os homens negros na diáspora, necessariamente, eles vão viver a sua vida desumanizados. Tá? Assim, lógico que tem vários fatores aí, mas, em linhas gerais, você pode exercer a sua humanidade num convívio familiar, no convívio dos seus amigos, nas relações de trabalho.
nas suas relações afetivas e amorosas, né? Ou seja, você pode buscar isso, você pode exercer isso com pessoas que veem a humanidade em você, né? Eu acho que isso está dado. Agora, obviamente que isso aí passa. Mas eu não acho que dá para a gente simplesmente, né, negar a possibilidade de sermos humanos em todas as instâncias das relações sociais que nós temos com as pessoas, né? Acho que isso é demasiado, né? Então eu vejo sim, eu vejo possibilidade de nós sermos humanos, né? Eu acho que todos nós, em alguma medida, aqui falando propriamente, mais particularmente aos homens negros, todos nós temos nossos momentos em que não tem essa preocupação do racismo, né? A gente se sente mais seguro, né? Em alguns lugares em que a gente pode ser o que nós realmente somos ou que nós queremos ser e falar, né? Nos expressarmos de forma genuína, né? E da melhor forma possível. Acho que é por aí. Obrigado, Henrique. Valeu, Henrique. Elô. Vocês estão me ouvindo, pessoal? A minha internet realmente Sim, está instável. estou Eu ouvindo caí bem, e eu Jaime. voltei. Vamos ver se a Elô consegue fazer a pergunta. Elô caiu, Jaime. Melhor você começar a pergunta e ela voltar. Tá, espera aí. Só um minuto, pessoal. Vou atualizar a pergunta dela aqui. Tá, vou ler a pergunta dela aqui, tá, Henrique? Henrique, a animação Intergalactic, que está na Netflix, apresenta seu protagonista, o artista Jabari, não sei pronunciar, com contornos bastante ambivalentes, humanos. Também observamos isso em Moonlight e na série Lovecraft Country. Você enxerga uma nova tendência de composição de personagens negros? Você poderia dar outros exemplos deste tipo de filmografia contemporânea? Essa é a pergunta. Legal. Olha, eu vi essa animação, essa Intergalactic, né? Eu até botei lá nas redes sociais para o pessoal ver, que eu realmente gostei muito. Assim. Eu achei muito bacana, achei muito leve, uma narrativa simples, mais sofisticada, a imagem, né? Ou seja, de muita alta qualidade, a animação, trilha sonora maravilhosa. Então, realmente, eu acho que esse é um exemplo muito bom de embate narrativo e iconográfico, né, de representação, né? Ou seja, é um personagem, é o Jabari, né, um homem negro, e ele foge completamente, ou em grande medida, dos estereótipos mais usuais em torno dos homens negros, né? Então, eu acho que é uma animação muito interessante justamente para isso, para tornar o Jabari humano, né? Como a própria pergunta traz da Elô. Ou seja, não é questão de ser bandido ou mocinho, é questão dele ser uma pessoa, né, integralmente, e passar por adversidades, né, discute amor, discute rompimento, amizade, enfim, então não passa por nenhum processo ali de discriminação racial, né? Isso mostra que, na verdade, o racismo ele está presente, né? Ele pode afetar a gente, mas ele não é onipresente, né? Que muitas vezes a narrativa, né? Se tem um personagem negro, ele tem que passar por algum tipo de discriminação, de preconceito racial. Então, a negritude dele só vem afirmada
através da discriminação. E ali não, ali a esmagadora maioria dos personagens são negros e eles vivem normalmente, né? Então, acho isso é muito bacana. Aí fala do Moonlight. O Moonlight eu vi também, enfim, também foi, né, quando lançaram, também foi muito bacana. O Lovecraft Country eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a ver ainda. Agora, se isso é uma tendência de composição dos personagens, eu não sei se é uma tendência, mas assim, em algum grau isso tem aumentado, assim, né? Eu acho que ao longo da própria luta dos movimentos sociais negros, né, mais organizados ou menos, essa luta por uma maior representatividade fora dos cânones coloniais, essa é uma luta que de décadas, né? De séculos, talvez, ou pelo menos de 100 anos, aí, né? Botar início do século XX, né? Até agora. Então, acho que ela é muito importante, esse embate. E eu acho, sim, eu acho que tem aumentado o número de personagens apesar de também ter muitos personagens que parecem fugir, mas está dentro daquela lógica da violência, né, daqueles lugares comuns, acho que tem um movimento. E aí, assim, alguns exemplos que eu poderia dizer assim, agora, assim, pelo menos que me chamaram a atenção, eu acho que mais antigo, né, de processo de humanização dos personagens. Eu acho que o próprio Malcolm X, do Spike Lee, acho que é um filme legal porque mostra um Malcolm humano, né? Não só aquele Malcolm militante, mas o Malcolm nas suas relações, né, cotidianas, de amizade. Eu acho isso bacana. Eu acho que tem alguns filmes do Joel Zito, né, que eu acho que também trabalham com isso. O meu próprio documentário que ele faz do Fela Kuti, meu amigo Fela, é um documentário muito bacana, né? O Pai da Rita, que é uma ficção que ele faz mais recente, eu acho que também traz personagens negros e personagens masculinos negros bem humanizados, né? Tem um filme que eu ainda não vi, mas me parece que também que estimula um outro tipo de narrativa de um diretor também brasileiro, do Gabriel Martins. O nome do filme é Marte 1. Parece que vai ser indicado aí para representar o Brasil em Oscar e etc. e tal. Então, acho que isso faz parte, né? E o Fanon, inclusive, nesse livro que eu citei dele, do Cultura e Representação, ele fala dessa luta dos movimentos sociais em retirar imagens negativas e colocar no seu lugar imagens positivas, né? de pessoas negras, aqui no caso de homens negros. Agora, isso não é definitivo, né? Isso não se sobrepõe, né? E vai acabar, na verdade. Está na luta, está no confronto, está ali nas ambiguidades, né? Eu acho que isso faz parte. Agora, seria importante que cada vez mais, ou seja, para você fazer filmes, animações, novelas, né? Ou seja, isso tudo custa dinheiro, né? Isso tudo demanda uma estrutura material ali, né? Para você ter isso. Então, é muito importante que a população negra em geral tenha acesso aos recursos para entrar nessa disputa com mais força, né? com mais força de impor a sua visão, né, de mundo, porque senão a gente fica ali um filme ou outro, uma coisa ou outra, mas a indústria, né, ela pode continuar fabricando. É claro que em menor monta hoje em dia, né, pelo menos não é tão escancarado quanto era no início do século XX, né, as estereotipias racistas, tanto que o próprio teatro experimental do negro ele nasce disso, né, da insatisfação do Abdias em ver um teatro ver um homem branco pintado de negro representando um personagem negro, né? Essa indignação dele, e aí ele, vou fazer o teatro experimental do negro, em que o negro vai se representar, enfim, tudo mais.
Então, né, não tem, hoje em dia, dificilmente isso aconteceria, sobretudo no mainstream, assim. Então, né, hoje em dia é mais nuançada a coisa. Mas eu acho que sim, eu acho que é uma luta válida. E para isso, botando aqui na linguagem que a gente está trazendo, isso precisa de falo, ou seja, isso precisa de poder, isso precisa de recursos simbólicos, materiais, influência política, para que cada vez mais, né, o negro possa produzir uma outra narrativa sobre si mesmo e que não fique à mercê e na dependência, né, das pessoas brancas para que isso aconteça, né? Então, eu acho que isso é muito importante que aconteça. Valeu, Henrique. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A Elô caiu de novo, né? Então, pena ela não tá conseguindo participar por enquanto. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Kiara, talvez? Jackson, Ian? Jaime, a segunda pergunta da Eloa também é bem legal. Sim. Você pode fazer, Maria? Que eu não estou com o meu WhatsApp aberto agora. Por favor. Espera aí que eu vou abrir aqui um minutinho. A animação... Bom, ela perguntou objetivamente como é que... Eu não estou achando a pergunta exatamente, mas o que ela tinha perguntado era como é que aparece, de fato, como é que é construída, né, essa questão da masculinidade no Teatro Experimental do Negro e na frente, né? Para você falar um pouco exatamente sobre o que você estudou, se você puder, né, falar em assim, de uma maneira que a gente entenda. Tá bom? Ela voltou aí. Então pergunta, Eloa. Tá. Elô, a gente Bom, perguntou da animação. Faz a segunda, por favor. tá, sim. Não, Henrique, assim, que a gente... Enfim, pensando no seu trabalho, eu fiquei pensando naquela peça de teatro do Rodrigo França, né, sobre masculinidade, acho que é Oboró, masculinidades negras, né, que eu achei bastante interessante. E aí, assim, eu fiquei pensando em falar, o que você poderia nos contar, né, sobre a composição da masculinidade negra, como o teatro, como tem, né, o Teatro Experimental do Negro, ele apresenta a masculinidade negra para a gente, assim. Maravilha. O Oboró, ele é muito bacana, porque eu acho que ele faz isso, né? Ele traz uma... Na verdade, ele traz arquétipos dos orixás ali, né? Como se os atores incorporassem aquelas qualidades mais clássicas de cada orixá e colocasse no mundo real. Como é que esse orixá, né, na figura desse homem, lidaria com essas situações cotidianas. Então, é muito bacana, realmente, os oborós, porque eles fazem isso. No Teatro Experimental do Negro, como é que a masculinidade aparece ali, né? Assim, isso também é uma coisa que... Assim, como é que ela aparece, obviamente, dentro do quilombo, né? Assim, que eu não pego todo o teatro, todo, né, o tempo do Teatro Experimental do Negro. Então, eu pego ali o periódico deles, ali, o quilombo, e aí eu vou lendo, e aí eu vou vendo, e, é claro, eles vão falando das peças, né? Eles vão falando de política, de arte, de cultura, de religião. Então, é um documento muito, muito interessante das preocupações do teatro, né? Ou seja, desse movimento social que era um teatro, mas estava preocupado com diversas questões, inclusive para colocar nas peças deles, né? Então, é um jornal realmente muito rico para a gente ter um retrato
da preocupação desse movimento social naquele período histórico, né? E aí, o que eu vi, assim, o que eu poderia dizer, assim, que tipo de homem, porque é isso, assim, tanto a Frente Negra Brasileira quanto o Teatro Experimental do Negro, ele é como se eles tivessem projetos de homem, né? Ou seja, como é que deveria ser o homem negro, né? Como o homem negro deve se comportar, né? O que o homem negro deve almejar? Então, são projetos, né? Então, são normas determinadas, né? Aspirações na qual os homens negros deveriam se pautar para, de alguma maneira, contribuir para o movimento, contribuir para a ascensão social das pessoas negras, né? Uma coisa que fica muito clara do teatro experimental do negro é a questão da ascensão social, né? Ou seja, eram homens e mulheres, mas no caso aqui, né, específico dos homens, eram homens que queriam ascender socialmente. Isso era uma preocupação muito grande de ambos os movimentos, mas no teatro experimental do negro, né, você tinha essa questão muito clara, mas uma ascensão social que era um pouco diferente da Frente Negra Brasileira, porque você tinha uma inspiração mais intelectualizada desses homens, né? Você tinha uma busca por um refinamento intelectual, né? Por uma enfatização num certo espírito público, numa certa política, né? Assim, de homens politizados, homens que poderiam se tornar deputados, né? Envolvidos com a política nacional, né? Com uma certa urbanidade, uma educação de modos, não só uma educação intelectualizada, mas uma educação de modos, de comportamento, né? Então, você encontra também muito isso. Então, essa coisa da sofisticação cultural, intelectual e de uma masculinidade mais refinada, né? Isso fica muito ligado às artes. Então, o próprio teatro, né? A própria figura do teatro tende a trabalhar com homens mais abertos a outras práticas de masculinidade que não estão ligadas àquela ao tradicionalismo, né? Então, como são negros artistas, vamos dizer assim, né? O próprio ambiente artístico carioca da década de 40, né? Ele tem isso, né? Essa coisa, essa aura intelectualizada dos cafés, dos bistrôs, né? Dessa coisa cosmopolita que era aqui o Rio de Janeiro, né? Então, esses homens negros eles vão pautar também isso. Então, uma coisa que tinha muito, só para efeito de comparação, então uma coisa que a gente encontrava muito na Frente Negra Brasileira, essa coisa muito presa, vamos dizer assim, a uma masculinidade muito assim ainda tradicional, moralista, né? Cristã, ou seja, com papéis muito bem definidos dos homens, ou seja, um homem, aquela figura, uma certa austeridade, né? Provedor, né? Religioso, homem de família, que não faz arruaça, não bebe, né? Então você tem todo um regramento na Frente Negra Brasileira, né? Em que essa masculinidade ela é muito mais, vamos dizer, muito mais sisuda, muito mais tradicional, né? Até porque grande parte dos seus líderes eram cristãos ferrenhos, né? Ou seja, então essa coisa que também tem muito a ver com os estereótipos, né? Ou seja, essa coisa do beberrão, do sambista, do capoeira, tudo isso está ligado àquele pós-abolição, ligado à vadiagem, à vagabundagem. Então, eles vão para um outro lado, ou seja, se nós somos vistos dessa maneira, então a gente tem que criar um outro homem que não está ligado a isso. Então, tem essa figura muito austera na Frente Negra, mas já não tem, você já tem isso mais nuançado, isso já está mais diluído, não só porque é Rio de Janeiro, como já é um outro período político. Então, esses homens eles têm um pouco mais de liberdade. Não que os seus papéis não estejam lá bem definidos,
A gente está falando de primeira metade do século XX. Não tem a ver com essa masculinidade hoje contemporânea, de vários questionamentos, né? Não tem a ver, né? Mas tem outras questões ali envolvidas, né? Então, a grosso modo, você tem essa diferença bem clara, assim, ou seja, a Frente Negra tinha uma coisa ainda muito ligada aos homens. Ambos são muito trabalhadores, ambos reivindicam esse homem negro trabalhador. Vamos ter que trabalhar, né? Só que o trabalho no teatro tem uma coisa mais intelectual, já tem essa possibilidade, inclusive, dos homens serem intelectuais, enquanto na frente isso ainda era muito menor. Então, os homens estão ligados muito mais às questões técnicas, à instrução, né? Ou seja, então o cara tem que ter uma profissão, ele tem que ter uma profissão que ele tem que levar dinheiro para casa, porque, como é muito claro nos relatos, você tem essa coisa da família burguesa branca daquele período em que a mulher é dona de casa, cuida do âmbito doméstico, e o homem vai trabalhar. Isso não funcionava nas famílias negras. Em grande medida, as mulheres tinham que trabalhar como domésticas, né, lavadeiras, e etc. e tal, e os homens enfrentavam uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho, sobretudo por causa da grande imigração de homens brancos. Então, você tem todo um mercado sendo fechado para eles, então eles vão trabalhar ali de biscateiro, né? Vão fazer uma coisa ou outra, e as mulheres têm uma certa constância nos trabalhos, ainda que trabalhos muito degradantes, né? Muito humilhantes, mas, de todo modo, elas ainda conseguiam trazer esse ordenado. Isso é muito claro na frente, então eles vão estimulando muitos homens a terem um trabalho, a terem uma profissão, para que a mulher negra não fique tão exposta assim aos mandos e desmandos das famílias brancas na qual elas estavam inseridas e muitas vezes se sujeitando, né, a assédios, inclusive assédios morais, inclusive assédios sexuais, né? Então é isso, assim, é um momento muito rico, porque a gente faz esse quadro comparativo entre as masculinidades, porque a minha ideia também ia avançando, né? Ou seja, então eu trago ali década de 30, dois movimentos, mas a minha ideia, de repente, ver no MNU. Já como é que no MNU já aparece, né? Tem alguma diferença desses homens, do tipo de exercício de masculinidade no MNU do que no Teatro Experimental do Negro daqui na frente? Tem uma evolução ou não? Ou mistura e vai pegar elementos dos dois? Qual o contexto em que, né, ali o MNU, década de 60, 70, o que estava acontecendo ali que vai influenciar a própria conformação dessa masculinidade? Então, a minha ideia também, um pouco mais para frente, é começar a ver como é que o movimento negro unificado, que já mais contemporâneo nosso, né? Como é que é isso? E, inclusive, você tem um fortalecimento muito grande que já aparece, sobretudo no Teatro Experimental do Negro, emerge ali na frente, mas no teatro já toma forma, mas no MNU você já tem um movimento de mulheres negras já mais organizado, já mais definido. Então, assim, o que aconteceu ali em que as mulheres negras começaram a se, né, a se soltar, a se dividir ali do MNU, né? E, enfim, tem muita coisa, né? Na verdade. Muita coisa para pensar. Eu não sei, será que eu poderia só fazer um... Na verdade, eu me lembrei de outra coisa, posso fazer, tá? Henrique, eu achei interessante assim, né? Você colocou todas essas questões, e aí me veio uma pergunta, né? Quer dizer, então essa masculinidade que aparece no Teatro Experimental do Negro, por exemplo, ela é bem distinta da Nação do Islã, né? Do Malcolm X, quando ele, né, sai da prisão, e, por exemplo, ele vai se juntar a essa Nação do Islã, né? Olha, eu creio que sim. Espera aí, estou com o áudio aberto? Peraí. Tô. Eu creio que sim, porque assim, eu não sou especialista em Nação do Islã, mas assim, o que a gente consegue notar no Nação do Islã, pela influência da religião, né, sobretudo, é que você tem esses papéis sociais de gênero muito bem definidos, né?
muito bem organizados. Assim. Então, essa mulher dedicada ao âmbito doméstico, a maternidade muito valorizada, né? O cuidado com os filhos, uma hierarquia entre homens e mulheres dentro dessa família nuclear ali, né? Um homem tendo que ser o provedor, tendo que, né, com uma certa proeminência no espaço público. Então, eu acho que isso está bem colocado no Nação do Islã e que não deixa de estar colocado no Teatro Experimental do Negro, mas eu acho que é mais frouxo, vamos dizer assim. Acho que a coisa é mais, entendeu? Assim, pelo menos no Quilombo, pelo menos é o que eles vendem no Quilombo. No periódico aparece dessa maneira, né? Não sei se realmente na prática, que aí não dá para fazer, porque é uma coisa histórica, não tem como entrevistar o pessoal e tal, mas do ponto de vista do discurso do movimento, é de que a coisa era mais tranquila, né? Era mais horizontalizada assim, um pouco, né? menos encanada com os papéis. Né? E eu acho que a Frente Negra tem mais a ver, apesar de ser cristã, mas é um cristianismo hierarquizado, organizadinho, assim como a Nação do Islã. Então, são dois movimentos sociais negros que têm essa organização de gênero muito bem definidinha e tudo mais. Né? Assim, é claro que o Francisco Lucrécio, que foi um militante importante da Frente Negra Brasileira, ele sempre, e alguns outros ali, eles sempre colocaram a importância das mulheres na Frente Negra Brasileira. Era uma coisa que ele falava muito, porque as mulheres são importantes, elas fazem isso, elas fazem aquilo. É claro que dentro daquilo que elas faziam, o que elas faziam estava muito ligado ainda às atribuições femininas. Né? Então, organização de festas, de eventos culturais, de saraus. Né? Então, ainda é como se você... E no que elas trabalhavam, aí falando das mulheres negras, o próprio trabalho doméstico que elas faziam fora da casa delas está ligado ao cuidado, né? Ou seja, a cuidar da louça, da madame, a casa, né? Das pessoas brancas. Então, o histórico de trabalho das mulheres negras, dentro e fora do âmbito doméstico delas, é ligado às suas funções domésticas originais, assim, vamos dizer dessa maneira. Né? No caso dos homens negros, eles sempre tiveram um problema também muito grande com a questão do homem provedor. Esse papel, para eles, sempre foi um problema. Eles nunca conseguiram, entre aspas, né? Mas sempre foi muito difícil para eles exercer esse papel do homem provedor pleno, né? Assim, de que ele vai, a mulher não precisa trabalhar porque você tem... Inclusive, é uma coisa muito curiosa, militante da Frente Negra Brasileira, que ele vai falando dessa dificuldade dos homens negros de arrumarem trabalho, que era mais fácil para as mulheres negras, e elas acabam sustentando grande parte da família. E isso acabava também sendo um sacrifício muito grande para elas. E aí eles falam de um caso lá em que eles conseguiram, lá em São Paulo, tinha a Guarda Civil, que a Guarda Civil não aceitava homens negros, e aí eles reclamam lá com Getúlio. Enfim, tem um enredo lá que eles conseguem, ou seja, os homens negros conseguem ser empregados nessa guarda de segurança ali. E aí, o que eles falam? Eles falam que quando eles conseguiram isso, eles conseguiram que as mulheres negras não precisassem trabalhar fora e que elas pudessem exercer a maternidade e essa figura da madame em paz, assim, que elas não precisavam mais trabalhar. E que isso dava, não só para os homens negros, mas como para as mulheres negras, um lugar, veja bem, um lugar de prestígio, de status social, porque ela não era mais empregada, ela era madame. Eu não preciso trabalhar para você, porque o meu marido tem um emprego, eu dou atenção para os meus filhos, eu cuido da minha casa. Preciso lavar, passar e lavar o seu banheiro.
Então, isso é muito presente. Hoje é uma narrativa contemporânea de que a mulher tem que ficar em casa, né, que soa um pouco démodé, para dizer no mínimo, mas há 100 anos atrás, que é basicamente isso, a década de 30, a gente está em 22, há 90 anos atrás, era algo que para a gente era isso. Assim, porque às vezes a gente faz isso, a gente absorve muito as teorias, a própria ideologia de gênero hegemônica da época, que partia, sobretudo, das mulheres brancas, de classe média, e a gente tem que racializar. Tá, tudo bem, esse é um homem branco burguês, essa é a mulher branca burguesa, mas isso acontecia dentro das famílias negras? Como é que era dentro das famílias negras? Aí a gente tem que entender. Então você tem um discurso de enaltecimento da mulher negra dentro de casa, porque ela não estava dentro de casa, ela não era essa mulher burguesa, que também, quando saía para trabalhar em um tipo de trabalho de meio período, com um certo status social, né? Ou seja, então era uma mulher que não era uma mulher branca da burguesia que vai sair de casa para trabalhar para limpar o chão de uma casa de madame. Ela ia trabalhar para o secretariado, era para docência, ser professora, né? Ou seja, coisas que, se a gente pensar quase 100 anos atrás, você ser professor tinha muito mais status e prestígio do que você ser professor hoje em dia, né? Então, até o tipo de trabalho que as mulheres brancas e negras, é claro, fazendo esse recorte de classe também, né, faziam, eram diferentes, né? Então, foi bacana essa imersão nesse período, porque a gente vê essas nuances, a gente vê que o discurso, muitas vezes, a gente tem que contextualizar ele dentro da realidade das pessoas negras, né? Assim, para a gente entender porque os caras eram moralmente muito, vamos dizer assim, muito tradicionais. Porque você tem uma estereotipia, colocavam eles como vadios e vagabundos, então você tem um elogio do trabalho, da moralidade, do cumprimento das funções paternas, das funções familiares muito grande, ou seja, o cara tinha que andar no eixo, tinha que ser certinho, porque tudo dizia que esse cara era um desregrado, era um alcoólatra, era um vagabundo. Então a gente vai entendendo por que esses movimentos adotavam determinados discursos, porque o contexto na qual eles estavam inseridos dizia outras coisas. Então, né, o movimento vai jogando com esses projetos. Então, a gente tem essa diferença. Por isso que me é mais curioso, hoje em dia, eu estou pensando como é que isso ele chega na década de 60 e 70 do MNU. E mais para frente, que é uma coisa que eu lido cotidianamente, que é a nossa época atual, como é que essa masculinidade hoje em dia do homem negro, né? Como é que ela é interpelada, como é que ela se constrói, né? Mas, enfim, aí é pano para manga, me estendendo demais. Henrique, excelente. Obrigado pela oportunidade, a gente bateu o nosso tempo. Na verdade, tem 4 minutos, mas acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? A Maria até teve que sair mais cedo, ela pediu para agradecer, que adorou a sua apresentação. Eu também falo o nome aqui do pessoal. Muito obrigado pelo bate-papo. Como eu comentei, a gente está pensando em construir, no âmbito do lema, né, do laboratório, uma disciplina de capitalismo e escravidão. Você está super convidado para ano que vem, quando estiver rolando de fato a disciplina, chega lá e dá uma aula, bater um papo com a gente presencialmente. Tá? Vou gostar bastante, se você tiver disponibilidade, claro. Legal. Obrigado.